Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais uma dica do Camba. Se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir que você faça essa gentileza. Se inscreve, curta esse vídeo, compartilha, porque assim você nos ajuda a crescer cada vez mais. Olha só, hoje eu quero refletir com vocês um texto que está lá em Ezequiel capítulo 22, não é? No versículo 30. E o texto ele diz assim, né? Procurei alguém que reconstruísse o muro, que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. É um texto que eu venho refletindo já há um tempinho e hoje eu queria compartilhar com vocês, refletir numa perspectiva meio que diferente, né? Porém, antes disso, você já reparou que a Bíblia ela é bem clara quando fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17. Eu falo muito desse texto aqui, se vocês verem vários outros vídeos ali, eu trago muito esse texto. A Bíblia é bem clara quando fala que nós precisamos orar sem parar. Outras versões dizem assim, né? Nunca deixem de orar. Porém, você já parou para pensar ou refletir como, na maioria das vezes, nós temos sido egoístas? Quando nós vamos diante de Deus em oração, muitas das vezes nós simplesmente apresentamos as nossas preocupações, apresentamos a nossa lista de necessidades, apresentamos tudo aquilo que nos inquieta a Deus, não é? Até ali está tudo certo, porque a própria Bíblia ela é bem clara quando fala em Mateus 7 que nós precisamos pedir e nos será dado. E ainda lá em Salmos 27, a Bíblia, quando Davi fala em contemplar a beleza do Senhor, ele está se referindo exatamente sobre desfrutar da presença de Deus. Então, muitas das vezes nós nos chegamos a Deus pedindo coisas ou então simplesmente desfrutar da presença dele. E até ali está tudo certo, não tem erro algum. É bíblico. Já trouxemos aqui textos que confirmam que é Bíblia, está na Bíblia. Então a gente precisa pedir coisas para Deus, a gente precisa desfrutar da presença dele, até porque é algo bem maravilhoso, né? E repara que uma das formas que nós temos de, pelo menos eu particularmente, que eu consigo medir o nível de um relacionamento, especificamente amizade, de amigos no caso, né? É ver como os amigos se preocupam com o outro, ou como, por exemplo, eu me preocupo com a outra pessoa, e vice-versa. Porque, como amigos, nós queremos realmente conversar, saber se está tudo bem, se aquilo que ele tem planejado está correndo bem, né? E se a vida está correndo conforme, não é? A gente quer realmente conversar para ver se a pessoa conseguiu aquilo, não conseguiu. Ou seja, nós nos preocupamos com os nossos amigos. E então eu podia ousar aqui em dizer que quando você não tem essa preocupação com a pessoa que caminha com você, isso até certo ponto demonstra que não sei se você é realmente amiga dessa pessoa, não é? Porque como amigo, eu quero saber se realmente o meu amigo está bem. Eu quero ir mais a fundo para saber sobre a vida dele, para saber, não para fazer fofoca, mas exatamente porque eu estou preocupado, entende? Eu espero que né, o que eu estou tentando passar é que realmente, como amigos, eu me preocupo com os meus amigos. E Jesus, como o grande amigo que ele tem sido para conosco, ele realmente tem demonstrado essa preocupação. Ele se preocupa conosco e por isso ele tem atendido às nossas necessidades. A cada coisa que você tem pedido, claro, se for de acordo com a vontade dele, né, com a vontade conforme a palavra fala, se estiver de acordo com a vontade dele, ele nos atende. Então, Deus, Jesus, ele tem sido um grande amigo para nós. Mas a grande questão é, será que eu e você, nós temos sido esse amigo para com Jesus? Nós temos nos preocupado com as necessidades do nosso amigo Jesus? Ou temos sido simplesmente que nem a sanguessuga, né? Conforme a Bíblia fala em Provérbios capítulo 30, no versículo 15, que fala assim, né? Que a sanguessuga, ela tem duas filhas, dá e dá. Eu não estou falando em barganhar com Deus, não. Eu estou falando exatamente sobre a gente se preocupar com o nosso amigo Jesus também. Até porque não tem como.
a gente tentar fazer essa barganha com Deus, porque tudo que Deus podia nos dar, Ele já nos deu, que é exatamente Jesus. Então não há nada que eu possa fazer, ou que você possa fazer, para fazer com que Deus te abençoe mais ou menos. Porém, o que eu estou tentando passar é que a gente precisa se preocupar também com o nosso amigo Jesus, assim como ele tem se preocupado com a gente. E então, você já parou para perguntar para o nosso amigo Jesus, não é, aquilo que o preocupa? Quando você vai em oração, você já parou para perguntar assim, pô Deus, o que te preocupa? Já que a gente é amigo de Jesus, amigos de Deus, eu espero que essa minha fala não te escandalize, porque a Bíblia ela é muito rica em textos que vão demonstrar que Deus ele é omnipresente, né? Ele é omnipotente e é omnisciente, ou seja, ele tem em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. Então, com isso, digamos que Deus ele não precisa da gente para interagir em alguma causa aqui na Terra, sendo que ele sabe todas as coisas, sendo que ele é todo poderoso e sendo que ele está em todos os lugares. E o texto que nós lemos, ele fala que Deus está procurando de pessoas que se colocam na brecha. Deus está procurando homens que se colocam na brecha. O se colocar na brecha aqui é nada mais, nada menos do que intercessão. O se colocar na brecha, ele está falando em intercessão. Ele está falando em pessoas que se colocam a favor de. Ele está falando de pessoas que oram a favor de. Não é? E então, quando eu falei lá no começo que na maioria das vezes nós temos sido egoístas, é exatamente porque nós nos achegamos a Deus simplesmente apresentando as nossas necessidades, os nossos pedidos. Nós não procuramos saber de Deus aquilo que o preocupa. Porque o texto ele é claro, está a falar que Deus está procurando de pessoas que se colocam na brecha. Deus está procurando de intercessores. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é exatamente a parte final lá do texto, né? Que diz assim que, mas não encontrei ninguém. Repara, Deus ele está à procura de intercessores, segundo esse texto. Deus está à procura de homens que se colocam na brecha. Porém, na parte final do texto fala que ele não encontrou ninguém. Uau! Deus não encontrou ninguém que se colocasse na brecha, não encontrou ninguém que intercedesse para que ele não venha destruir os muros, né? Segundo o contexto ali do texto que nós lemos. E a grande pergunta que eu queria fazer para vocês, se calhar a última pergunta, é que será que Deus pode achar em você essa pessoa que se coloca na brecha? Deus está procurando ainda alguém que se coloque na brecha. Deus pode achar em você essa pessoa que vai interceder pela sua nação ao invés de simplesmente reclamar? Será que Deus vai achar em você? Será que Deus pode achar em você alguém que vai interceder pela tua vizinhança, pelos teus colegas de trabalho? Será que Deus pode achar em você alguém que vai orar pelas causas, pelas coisas ruins que têm acontecido no mundo afora? Essa é a grande questão. Porque às vezes nós reclamamos, às vezes nós falamos, porém a gente não faz nada também. E o texto é claro, Deus está à procura de pessoas que se colocam na brecha. Deus está à procura de pessoas que se colocam a favor. E então quando eu falo em a gente se preocupar com as coisas de Deus, com aquilo que preocupa o coração do nosso amigo, é exatamente nesse sentido. Então, se ele está procurando, será que ele pode achar em você? Será que você pode, eu e você podemos chegar a Deus em oração, naquele seu tempo com Deus, esquecer a sua lista e chegar para Deus e perguntar para Ele o que é que preocupa, o que é que o preocupa, o que é que preocupa o coração dele naquele momento, para você estar orando, para eu orar, para a gente orar. E para encerrar esse vídeo, uma vez a gente estava numa vigília, ali na nossa comunidade, na nossa igreja, a Igreja dos Filhos, e a gente estava numa vigília aí e a pastora passou para nós uma direção de oração, não é? Que a gente perguntasse para Deus aquilo que o preocupava. E eu lembro que ali no meu canto, orando, eu
realmente rasguei o meu coração diante de Deus e com muito, de coração, com muita sinceridade. Falei, pai, eu quero esquecer realmente das coisas que me preocupam. Eu tenho muitas preocupações, muita coisa que eu queria estar pedindo para o Senhor, mas eu quero realmente orar por aquilo que te preocupa. Então fale para mim o que te preocupa, que eu vou estar orando por isso. Eu lembro que só foi eu terminar de fazer essa oração. Enquanto eu fiquei ali no silêncio, aguardando, desceu uma. Eu podia dizer assim, né? Que foi meio que. Pareceu ser um download, sabe? Meio que uma lista. Um rolo, aliás, descendo do céu, assim, com itens que é para eu estar orando. E eu me senti realmente nessa responsabilidade. Só que ao mesmo tempo, eu senti um certo temor no meu coração, não é? E então talvez esse é o desafio que eu queria deixar para você. Esqueça as tuas necessidades às vezes, quando você for lá para o teu quarto de oração, quando você for lá para ter o seu tempo com Deus, esqueça aquela tua lista de necessidades no instante. E fale para Deus, pergunte para Ele o que te preocupa. Eu te garanto que vai descer, que Deus vai falar com você o que você precisa orar. Porque, repara, no texto que nós lemos, Deus ele está procurando de intercessores. Ele está procurando de pessoas que se colocam na brecha. Ele está procurando de pessoas que oram a favor das causas do povo, não é? A favor das causas das pessoas que estão ao teu redor. Solução, às vezes, está na tua mão. Só que você precisa realmente estar antenado com Deus e ficar orando por essas pessoas. Porque parecendo que não, Deus se preocupa com as pessoas que estão ao teu redor, que você não tem orado por elas. Deus se preocupa com coisas que no mundo inteiro parecem desabar, parece que é simplesmente... Cara, Deus ele está preocupado e ele está procurando de pessoas que se colocam na brecha. Se você vai ser uma das pessoas que vai se colocar na brecha, deixa aqui nos comentários, não é? Deixa aqui nos comentários e vamos nos colocar na brecha em favor e vamos deixar de ser egoístas e simplesmente e às vezes realmente buscar aquilo que preocupa o nosso amigo. Então, obrigado você que ficou até aqui, o final desse vídeo. Eu quero te agradecer mais uma vez. E pedir que você compartilhe esse vídeo aqui, deixe aquele like. Claro, se esse assunto foi relevante para você, ou se você acha que esse assunto é interessante, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Amém? Então, obrigado mais uma vez. Deus abençoe você, estamos juntos e até breve.